Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís falando e hoje nós teremos aula de História. Hoje, a aula 4, com o tema O Cotidiano Indígena no Passado. Bom, como nós já estamos acostumados a sempre retomar um pouquinho do conteúdo da aula passada, a professora vai fazer isso com vocês agora, tá? Vamos, relembrar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu na aula passada, pode ser? Bom, então, lembra que a gente estudou sobre a história do Brasil e a diversidade dos povos indígenas? Sim. Pois é, nós vimos que os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram vários povos indígenas que já ocupavam o território brasileiro. E nessa aula, vocês puderam perceber as diferenças entre as etnias indígenas, né? Porque entre os próprios indígenas existiam e existem até hoje diferenças, né? Nas pinturas corporais que eles fazem, nos adornos que eles utilizam, na língua falada por eles e nas moradias que eles constroem, certo? Bom, então a partir de tudo isso, de todo esse conhecimento que nós tivemos sobre a chegada dos portugueses, né, e desse encontro que eles tiveram com os indígenas, hoje nós iremos aprender sobre como era o modo de vida dos povos indígenas no passado e também sobre a relação que esses povos estabeleciam com a natureza. Vamos lá? Primeiro, uma animação para vocês. No ano de 1500, chegavam ao Brasil as primeiras caravelas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Em busca das terras distantes das Índias, Cabral acabou avistando o Brasil. Você sabe o que ele encontrou por aqui? Além das belas praias, florestas, papagaios, tucanos, macacos e onças, ele também encontrou habitantes completamente diferentes, que chamou de índios. Os índios viviam da caça, da pesca, eram livres e respeitavam a natureza. Bom, pessoal, depois de termos assistido a essa pequena animação sobre o descobrimento do Brasil e os índios, agora eu convido vocês a abrirem o livro de história na página 49. Nós vamos estudar sobre o cotidiano indígena no passado. Bom, além da grande diversidade entre os povos indígenas, havia muitas coisas em comum entre eles, como vocês podem observar nas imagens ao lado. Geralmente, os homens eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela construção de moradias e de armas, né? Além de proteger a aldeia caso houvesse algum perigo, né? Caso houvesse algum ataque de tribos rivais. As mulheres indígenas dedicavam-se ao cuidado dos filhos e também exerciam atividades ligadas à agricultura, como o plantio e a colheita. Elas também eram responsáveis pelo preparo dos alimentos e pela fabricação de utensílios de palha ou cerâmica. Bom, para a construção de moradias, era comum a utilização de materiais retirados da natureza, como barro, galhos de árvore, folhagens e palha. Alguns povos construíam moradias para abrigar apenas uma família. Outros construíam habitações bem maiores, que abrigavam várias famílias. Bom, pessoal, o pajé exercia um papel muito importante no cotidiano dos indígenas, porque ele era uma espécie de curandeiro, né? Ele conhecia muitas ervas que podiam ser utilizadas no tratamento de diversas doenças. Por isso, quando alguém ficava doente na aldeia, as pessoas procuravam o pajé. Na página 50 do livro de história, vocês podem verificar uma imagem com diversos alimentos que os indígenas consumiam, tá? Por exemplo, a canjica feita de milho,
o beiju feito de mandioca, as frutas e a carne de caça ou de pesca, né? Que eram alguns, então, dos alimentos consumidos pelos indígenas, ok? Bom, pessoal, a música e a dança foram e são até hoje elementos muito importantes para a cultura indígena, pois por meio delas os indígenas acreditavam e continuam acreditando, né, que eles podem se comunicar com os deuses e com a natureza. Então, a música e a dança fazem parte de diversos rituais, né, que várias tribos indígenas fazem até os dias de hoje, ok? Bom, pessoal, depois de termos conhecido um pouquinho de como era o modo de vida dos indígenas, né? Quais eram os hábitos desses povos, o que era a responsabilidade das mulheres, o que era a responsabilidade dos homens, como os indígenas se organizavam nos trabalhos e nas atividades diárias, agora chegou a hora da gente pensar um pouquinho em como era a relação desses índios com a natureza, ok? Que era uma relação muito harmoniosa, de bastante respeito, porque era da natureza que eles retiravam os recursos necessários para sobreviver. Então, tudo que os indígenas faziam, em tudo que eles faziam, eles procuravam respeitar a natureza, né? Todas as ações dos índios são em busca da preservação à natureza. Eles fazem isso até os dias de hoje, né? A luta dos indígenas é pela preservação da natureza e do meio ambiente, ok? E vocês? O que vocês estão fazendo no dia a dia para preservar a natureza? Né? É importante a gente pensar que toda mudança de hábito para melhor, né, vai gerar alguma mudança, ok? Então, se a gente para e deixa um pouco de consumir produtos plásticos, né, produtos que demoram muito para se decompor na natureza, nós já estamos ajudando o meio ambiente. Se a gente não joga o papelzinho de bala no chão, nós já estamos ajudando a preservar a natureza, tá? Então, são nas pequenas coisas que nós promovemos aí mudanças no mundo, né? Em busca sempre de construir aí um ecossistema saudável para todos, ok? Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Agora é hora do registro. Depois de termos estudado sobre a vida dos indígenas no passado, vamos registrar um pouquinho do que aprendemos. Por isso, faça a leitura das páginas 49, 50 e 51. Depois, responda as atividades das páginas 52, 53 e 54 no livro de história, tá? Nessa aula, não precisa fazer nada no caderno, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Até a próxima aula, pessoal!